Olá, abençoados. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos meditar um pouquinho nas Escrituras. Hoje eu trago um texto para vocês, que é um texto que abre os caminhos. É um texto que vai falar que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, ou seja, a gente vai caminhar no lugar que está iluminado. Nós não vamos precisar andar no escuro, nós não vamos precisar andar sem saber aonde nós estamos colocando os nossos pés. Então, essa passagem que está em Salmos, se você pode, você abre a sua Bíblia comigo. Vou pegar aqui a minha escritura, vou pegar aqui a minha espada para junto a gente meditar. Abra a tua Bíblia comigo, tá? Salmos 119. Salmo 119. O versículo vai ser o versículo de número 105. Versículo de número 105. Diz assim a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando nós meditamos na Escritura, essa parte que fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, durante a nossa caminhada, nós temos diversos desafios, nós temos diversas complicações. Muitas vezes, a nossa vida se assemelha a um caminho percorrido à noite, onde as incertezas do amanhã parecem, né, sombra que nos impede de ver o próximo passo. A ansiedade tenta nos converter do que precisamos, tenta nos convencer, perdão, do que nós precisamos enxergar a toda rota antes de começar. Abre um leque aqui. Quando você vai, para aqueles que dirigem, né? Quando você vai dirigir um veículo saindo de uma cidade para ir para outra cidade à noite, no momento em que você liga o carro, você consegue ver o caminho todo com o farol desse carro? Ou você precisa ir viajando quilômetro por quilômetro, metro por metro, para que assim a estrada vai sendo clareada. A ansiedade é justamente a gente ligar a chave do carro e querer que o farol do carro clareie os últimos passos da viagem. Isso é ansiedade. E quando a palavra do Senhor fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, imagine que a palavra do Senhor é o farol do veículo. Você vai precisar ligar esse veículo. Você vai precisar colocar esse veículo em movimento. Olha o detalhe: o farol do veículo só vai clarear o suficiente para você não bater o veículo. O farol do veículo só vai clarear o suficiente para você se manter no caminho. Por isso que o restante do veículo fala: luz para o meu caminho. Então, quando nós entendemos esse versículo, quando nós meditamos nesse versículo, a gente vê a grandeza desse versículo. Eu gosto desse versículo porque ele nos coloca numa situação aonde muitas vezes nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o farol do veículo não vai clarear o caminho todo. Não vai. Ele vai clarear o suficiente para você continuar andando. Só que agora, dentro desse contexto, dessa lógica do veículo, eu quero trazer uma outra meditação. Se você não sair de casa, não for até o veículo, não ligar esse veículo, o farol desse veículo irá acender para clarear seus passos? Se você não vai ao encontro de Deus, se você não chega no veículo, vamos entender que as escrituras é a palavra falada por Deus. Se você não vem até esse veículo, se você não se conecta com esse veículo, porque ligar o veículo precisa de uma conexão. Você vira a chave para uma conexão ligar o veículo. Se você não tem uma conexão com Deus, se você não tem uma conexão com a palavra, você não terá a luz que irá clarear
todo o seu trajeto. Então, veja que parece veja como esse versículo é grandioso e como esse versículo traz muitos ensinamentos. A proposta de hoje não é sobre ter todas as respostas, mas é sobre ter a direção para cada passo. Primeiro você tem a direção. Vamos continuar dentro da lógica do veículo para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco. Quando você sai do veículo da sua casa para ir para o trabalho, você precisa seguir uma direção. Se você mudar essa direção, você vai chegar no seu destino final? Não. Se você mudar essa direção, você vai alcançar o seu destino final? Não. Então, não é ter as respostas, mas é continuar na direção correta. Se você sai de casa para ir para trabalhar, eu sou de São Paulo, é um trânsito absurdo. Então, eu não sei o que que vai ter, mas eu sei que eu teria dificuldades. Mas eu não sei como vai estar. Eu imagino que vai estar ruim, mas eu não sei como está. Mas eu vou seguir na mesma direção. O trânsito não vai impedir de eu ir até onde eu quero ir. Imagina que você agora terminou o trabalho, você está voltando para casa. Se você for olhar a dificuldade do trânsito e mudar a direção, você vai chegar em casa para descansar? Ou você vai chegar num lugar que você não queria chegar? Agora imagine que as escrituras é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, e a gente não está caminhando por ela, não está seguindo por ela. E também precisamos entender que existe uma diferença entre lâmpada e luz, tá? Existe uma grande diferença entre a lâmpada e a luz. É fundamental nós compreendermos a sabedoria contida nessa metáfora do salmista. A lâmpada nos pés ilumina um curto alcance, porque a lâmpada está nos pés, ela vai clarear o seu passo, certo? O que agora, né, ela nos protege de tropeçar nos passos de cada dia, certo? Já a luz não. A luz, ela é para um caminho. Ela ilumina uma visão de longo prazo, certo? Revelando o propósito de Deus e a direção que Deus desenhou para cada um de nós. Então a lâmpada é para hoje. A lâmpada é para você usar diariamente, certo? A luz é a direção que você está seguindo. Mesmo, lembra do farol? O farol do carro não vai clarear o destino final, mas ele te dá uma direção para você ir conduzindo o veículo. Se você está numa rodovia e o farol está clareando aqui, você vira o volante para o lugar que está escuro, há uma possibilidade grande de você capotar o veículo. Então, por isso que é importante seguir na direção que o farol, ou seja, que o caminho de Deus está nos direcionando. Veja só, é um versículo de poucas palavras, mas a gente consegue tirar muitos ensinamentos, tirar muito conteúdo desse versículo. É como se fosse uma bússola, sabe? Uma bússola que te dá os direcionamentos. Só que a bússola não vai te mostrar o trajeto, mas ela vai te mostrar o sentido que você está caminhando. No mundo, como posso dizer, no mundo contemporâneo, estamos submersos a um excesso de ruído, de informações, de decisões urgentes, que precisamos tomar essa decisão hoje, sabe? Isso tudo tem gerado um grande apagão de sabedoria. A pessoa ela sabe o que fazer, mas ela apaga. Ela fica com um estresse tão elevado, ela fica com uma perturbação, vamos dizer assim, tão grande que ela apaga, ela esquece do que ela sabe fazer. Quando nós nos afastamos da meditação profunda nas escrituras, que é o nosso caminho, nós tentamos iluminar nossa própria jornada com as luzes artificiais que esse mundo tem. O que seria uma luz artificial? É uma luz que não vai te conduzir, é uma luz que vai te enganar, é uma luz que não vai te fazer avançar, é uma luz que vai querer que você se torne um autossuficiente. E aonde que está o problema nisso aqui? Vamos voltar lá no carro?
Eu enxergo com os meus olhos, mas a luz é o farol do carro que produz. Existe uma possibilidade dos meus olhos gerar a própria luz para mim poder caminhar com os meus próprios passos? Não. Este mundo tem colocado as pessoas com uma autossuficiência que ela, como se ela tivesse que resolver tudo sozinha, como se ela tivesse que resolver todas as questões da vida dela sem poder contar com ajuda. E é isso que está deixando as pessoas tão estressadas, tão perturbadas. Neste Salmo 119 que a gente acabou de meditar, é um convite para que nós possamos voltar à fonte. Meditar não é uma leitura rápida, tá? Precisamos entrar dentro do texto. Por exemplo, nós lemos aqui um versículo que ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, umas 7 palavras. Mas olha o tempo que nós estamos dentro dele. Isso é meditar. A leitura durou 8 segundos, mas a meditação já tem alguns minutos. É isso que Deus nos convida a fazer com as Escrituras. É isso que nós devemos fazer, certo? Porque o texto sagrado, ele tem que ser, vamos usar uma palavra, como eu posso dizer, no interior, né? Mastigado. Minha mãe fala, mastiga essa comida, menino, que senão vai te fazer mal, sabe? Então é necessário mastigar, é necessário perder ali, ficar um tempo ali dentro do texto, permitindo que ele penetre na nossa alma mesmo, sabe? Conforme os hebreus fazia, né? A palavra na carta aos hebreus fala sobre isso, se eu não me engano, no capítulo 4 que vai falar que a palavra de Deus é uma palavra viva, ela é penetrante, ele é capaz de julgar as intenções do nosso coração. Então a palavra do Senhor sabe que nós precisamos. Nós só precisamos, né, de fato, entrar nessa palavra, mastigar essa palavra, ficar um tempo tirando tudo que é de bom dessa palavra, certo? Então nós precisamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia, certo? Mas eu sei, não é muito fácil, sabe? Como a gente faz para levar isso para o nosso dia a dia? Na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, sabe? Ou na liderança de sua família. Como, perdão, como a gente faz para, de fato, levar isso adiante, certo? Se eu pudesse dar alguns conselhos, eu falaria que tem passos que ele precisa ser imediato. Em vez da gente se desesperar com o futuro, pergunte-se o que a palavra de Deus me orienta a fazer hoje, certo? O que a palavra de Deus me orienta a fazer hoje. Esse seria o primeiro passo. Esquece o futuro. O futuro é uma consequência do seu presente. Então, primeiro você precisa trabalhar no seu presente. Esquece o futuro, que o futuro virá no tempo dele, tá? Então, tenha tranquilidade, tenha paciência, viva o hoje, tá bom? Outra coisa, a gente precisa de uma direção. Se você pode olhar para o futuro, como eu disse no início dessa meditação, eu quero chegar em tal cidade. Ou seja, isso é uma direção, certo? Só que aí você precisa trabalhar o hoje, trabalhar aqui para você conseguir chegar aonde você quer chegar, certo? Quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente se alimenta das escrituras, nossa visão de longo prazo, ela é ajustada. A gente deixa de perseguir metas vazias e passamos a buscar, de fato, o que tem valor eterno, o que não vai perecer, mas aquilo que eu posso depositar a minha força. Como diz em Josué 1, né, no seu versículo 8, o sucesso real é aquele que traz paz, certo? O melhor sucesso é aquele que te traz paz. Certo? Então precisamos buscar isso, buscar primeiro a paz e dar continuidade nesse propósito, né? Que nos confere, tipo assim, o discernimento para qualquer empreitada. Precisa ter um direcionamento, precisa ter paz, precisa
estar diariamente conectado ali com o Senhor. E eu te convido, tá? Eu te convido a descansar no Senhor. Eu te convido a, a meditar nas Escrituras. A palavra de Deus, ela é, acima de tudo, um convite ao relacionamento com Cristo. Ele, como eu posso dizer, ele declarou ser a luz do mundo. Imagine só, luz, lembra que a gente falou um pouco antes no vídeo? Luz significa direção. Quando Cristo diz eu sou a luz do mundo, ele está dizendo eu sou a direção do mundo. Siga a mim, certo? Lá em João 8, versículo 12, vai falar isso. Quando nós estamos conectados a ele, o barulho ali externo vai diminuir um pouquinho. O estresse que antes paralisava os nossos pés, né, vai diminuir um pouquinho. A nossa força espiritual vai começar a nos sustentar. Aquela força que não vem dos nossos braços, ela vai começar a nos sustentar. Nossa caminhada, lembre-se, você nunca está andando sozinho. A lâmpada está acesa. O caminho está sob o cuidado divino. A sua alma está protegida. Reserve um momento, respire fundo. Abra as escrituras e deixa que ele ilumine o seu braço. Amém? Então, esta foi a meditação de hoje. Gostaria que vocês continuassem essa meditação, continuasse vivenciando as escrituras. Veja só, estamos aqui quantos minutos? 10 minutos? Nós passamos 10 minutos meditando em um versículo de 2 linhas. Pequenininho. Convido você a meditar nesse versículo, tendo essa visão que as escrituras nos trouxe. Porque quando você está meditando, não é mais o que você está olhando com os teus olhos, é o que o Senhor está falando com a sua alma. Por isso, a importância de meditar, a importância de você sempre abrir a Bíblia, não para ler como se fosse um livro, sabe? Mas para meditar naquilo que está escrito e naquilo que o Senhor separou para nós. Então, hoje, é isso, é isso que eu peço para vocês. Não desanime, não perca a fé. Continue na direção, porque Cristo é a luz do mundo, é aquele que nos fortalece. Amém? Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado dessa meditação. Deixe os comentários aí, o que você achou, qual versículo você quer que nós trazemos aqui para meditar juntos, porque assim cresceremos na graça e no conhecimento. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Fui.